Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Somos exortados pelo apóstolo Tiago: filhinhos, não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Saber colocar em prática a palavra de Deus é um exercício diário que todos nós precisamos fazer. Por isso, é preciso que cada um se pergunte: temos de fato levado a sério a palavra de Deus que escutamos? Ou melhor, temos tempo para escutar a palavra de Deus? Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento esta oportunidade de permitir que Deus fale ao nosso coração. Sentindo-nos amado pelo Divino Pai Eterno, devemos acolher a palavra que Ele dirige a cada um de nós. Porque nos ama, Deus nos fala. Vamos acolher com bastante atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã. Enfim, Jesus está em Jerusalém depois de uma longa caminhada. Ele exerce o seu ministério em Jerusalém, logo às vésperas de ser entregue ao tribunal e de sofrer a sua condenação à morte. E Jesus ali dá seus ensinamentos fundamentais, que os seus discípulos devem carregar para toda a vida. Nós também hoje precisamos acolher esses ensinamentos de Jesus para viver bem a nossa fé, construindo o reino de Deus que Ele confiou a cada um de nós. O Evangelho começa dizendo assim: como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Jesus está chamando a atenção para aquilo que é o essencial. E nós muitas vezes paramos naquilo que é o superficial. Jesus chama a atenção para o risco da aparência simplesmente. As pessoas estavam admiradas com as pedras do templo, as ofertas votivas que ali eram apresentadas. E Jesus chama a atenção: tudo isso que é visível e aparente será destruído. Chegará o dia, o momento em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus chama a atenção para olhar para aquilo que é o essencial, o fundamental que está dentro. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje também devemos ser interpelados. Não podemos permitir que façamos uma experiência religiosa baseada simplesmente naquilo que é aparente, somente na beleza da aparência. É preciso se perguntar: o que alimentamos dentro de nós? Quais são os valores que cultivamos dentro de nós? É isso que realmente conta. Não sejamos pessoas encantadas simplesmente com a aparência. Em seguida, diz o Evangelho:
Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? E aí, Jesus faz um alerta que é muito atual e necessária para nós hoje, porque também hoje existem tantas propagandas de profetismos falsos que precisamos estar com bastante atenção para não sermos enganados. Responde Jesus: atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não os sigais. Cuidado com o engano, meu irmão e minha irmã. Existem tantos falsos profetas que nos apresentam falsas esperanças. E às vezes, por viver em situações limites de dificuldades, de desespero, nós acabamos seguindo esse tipo de gente. Por isso é preciso que tenhamos muito discernimento para não nos deixar levar pelas falsas profecias, pelas falsas esperanças que são prometidas por aí. Há muitos que, em meio a desespero, seguem esse tipo de gente. O conselho de Jesus é muito claro: não sigais a essa gente. Por isso é preciso que tenhamos discernimento para saber o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Hoje, diante do Evangelho, precisamos pedir esta graça para saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E continua Jesus dizendo: quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Existem muitos, meu irmão e minha irmã, que querem nos converter pelo medo. E eu digo, a conversão pelo medo não é duradoura. A verdadeira conversão, aquela que permanece, é a conversão pelo amor, daqueles que são atraídos porque sentem-se amados por Deus e por isso querem segui-lo. É esta a conversão verdadeira. Por isso Jesus faz este alerta. Acontecerão realmente muitas coisas, mas não podemos deixar que o temor tome conta do nosso coração. O medo nos impede de fazer uma verdadeira experiência de comunhão com Deus que seja duradoura. Por isso Jesus diz: não será logo o fim. E diz mais: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e pestes e fomes. Em todos os lugares aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. É preciso que nós tenhamos sempre muita serenidade diante de todas as adversidades que se apresentam diante de nós e jamais perder a esperança, jamais perder a serenidade. É fácil manter a serenidade? Não, não é fácil. O que fazer então para não perder a serenidade diante das situações de dificuldades deste mundo? É preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, permanecer firmes, unidos a Jesus, pedir a Ele sempre o discernimento e a luz do Espírito Santo, para que saibamos o que de fato é de Deus e o que não é de Deus, sem nos deixar desviar pelos falsos profetas que querem inculcar medo na cabeça das pessoas. Por isso, firmeza e união a Jesus Cristo. Fazer uma experiência religiosa autêntica que não esteja baseada simplesmente na aparência é o convite do Evangelho para nós no dia de hoje. Querido irmão, querida irmã, como é bom a gente sempre se colocar diante da Palavra de Deus e nos deixar ser interpelados por ela. Hoje, como dito, uma mensagem muito atual. Muitas vezes nós somos seduzidos simplesmente por aquilo que é aparente e nos esquecemos do essencial, que é olhar os valores que são alimentados dentro de nós. Jesus é muito claro no Evangelho. Tudo isso que é aparente, essa beleza aparente que nos encanta, será destruída. Haverá um fim. Como diz o Evangelho, chegará o dia em que não ficará pedra sobre pedra. Preciso fazer uma experiência mais profunda. E depois a outra mensagem do Evangelho, que não deixemos, de forma alguma,
que o desespero habite em nosso coração diante das dificuldades que se colocam diante de nós. Não nos deixar ser guiados pelas falsas promessas de esperança diante de nós apresentadas. É preciso permanecer unidos a Jesus, pedindo a Ele o discernimento para que sejamos sempre fiéis ao seu projeto sem desviar do caminho que Ele nos indica. Por isso, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno. Vamos fazer a nossa oração confiante, pedindo que Ele nos ajude a ter o discernimento para não nos deixar enganar pelos falsos profetas e nem pelas falsas promessas de esperança que são colocadas diante de nós. Rezemos. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Espírito Santo para que busquemos alimentar em nós aquilo que é o essencial, os valores do Evangelho, que cresçam em nosso coração. Tire do nosso coração, Pai Eterno, a tentação de sermos seduzidos por aquilo que é meramente aparente. Que sejamos encorajados a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia sem nos desesperar. Que tenhamos sempre serenidade no coração para continuar a nossa missão neste mundo sem nos deixar iludir pelas falsas promessas de esperança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.